A Igreja Mundial do Poder de Deus restaurou a vida do meu irmão. Eu senti que nesse ministério deu aquela força para mim se libertar. Foi uma coisa tremenda que Deus fez na vida do meu irmão. Essa obra, esse ministério está mostrando que tudo é possível que crê. Tudo. Meu nome é Marcos, eu moro em Mauá. Eu convivi com minha mãe e meu pai. Eu era pequeno, eles faleceram, morreram, minha mãe. Meus avôs pegou para criar eu e minha irmã. Naquela época, não conhecia a palavra de Deus e eles eram muito rígidos. E por a gente ter sido criado sem mãe, o meu pai bebia muito e meu pai levava meu irmão para os bar. E tinha nesse tempo aí uma faixa de uns 7 anos mais ou menos de idade. Aí eu fui convivido com eles, né? E minha avó, nessa época, ela tinha um barzinho. E sempre nesse barzinho, ela colocava eu pra ficar mexendo nas garrafas lá, pra arrumar as caixas, pra ela buscar bebida na adega. Aí eu começava a fazer pra ela o serviço ali, ela dava as costas, e o que acontecia? Eu, pra experimentar a bebida, eu pegava, aquelas épocas era pinga cavalinho que saía, ficava trem fazenda. Eu começava a colocar dentro dos copinhos e tomando. E meu irmão foi crescendo nos bar. Meu pai nunca deu atenção pra gente. E foi muito sofrida a nossa vida. E eu sempre convivia com ela no barzinho pra ajudar ela, que ela tinha muita freguesia no bar dela. E ela fumava muito também. E eu chamava, ela falava pra mim: Marquinho, pega pra avó um cigarro lá na gaveta pra avó, acende lá e traz pra avó. Aí o que acontecia? Ela pedia pra mim, e eu não era perto assim, eu não ficava tragando, punhava na boca, achava interessante aquilo. Aí sempre ela só pedia pra mim, eu não ia mais com a mão dela pegar lá, que ela punhava sempre numa gavetinha ou no avental, que ela trabalhava no barzinho. Aí pronto, aí já não jogava mais a fumaça pra fora, já começava a tragar o cigarro. Aí comecei a achar bom aquilo ali. Na época que eu estudava, eu comecei, primeira série parece, eu já era sapeca nas aulas. Eu comecei a fazer coisa errada na escola e vinha a carta pra minha avó. Um bilhete que o diretor e a professora queria conversar com a minha avó a respeito de mim. Que eu estava muito bagunceiro na escola, começava a aprontar, tirar a atenção dos outros alunos, queria. E nessa época também meu avô também, que eu via junto com meus avôs, com meu avô e minha avó. Aí minha avó foi na reunião. Aí a diretora falou tudinho que eu tava aprontando lá. Eu comecei a bagunçar no banheiro também. Parece que eu até fazia coisa do mal mesmo, só quebrava a torneira de escola, esse negócio. Aí como ele reclamou pra minha avó. Aí foi na escola e chegou e falou pro meu avô em casa: ó, o Marcos fez isso. Aí minha avó primeiro, essas turmas do norte, minha avó começava a jogar praga, xingar eu. Aqueles nomes horríveis, aqueles palavrão. Sempre ela ficava falando aquele palavrão muito feio. Você é um condenado, você é isso. E meu avô também era a mesma coisa. Aí nessa época eu já tava uns 12 anos para 13 anos. Aí foi passando o tempo. Aí a minha avó começou a ficar doente. Adoeceu, que ela fumava muito, deu pneumonia nela. Ela faleceu, morreu. Aí só ficou eu, meu avô e minha irmã dentro de casa. Aí eu senti aquele vazio, né? Aí minha avó morreu, tá só meu avô aqui, minha irmã, não vou sair daqui de casa, não vou ficar aqui não. Fui pra casa mora na casa de tia, de tio. Casa dos parentes, na casa de um, na casa de outro. E a gente foi crescendo. E meu irmão começou nos vícios. E quando a gente tinha uma certa idade, meu irmão já estava com 15, 16 anos, a gente foi morar de casa em casa.
E eu fiquei afastada do meu irmão porque ele tinha que ficar morando nas casas dos outros. E eu tive que trabalhar em casa de família, até para minha sobrevivência. E foi aí onde meu irmão começou a ir pro caminho errado. Meu irmão começou a andar com as má companhia. E a gente foi morar num sítio onde eu trabalhava. E meu irmão lá morava num barraco. E tinha um pessoal. Não queria ficar mais na casa de parente nenhum. Queria fazer minha vida só. Nessa chácara que minha irmã falou. Aí tinha... Não existe mais, já morreram. Tinha 5 pessoas que conviviam comigo. Trabalhava em lenha, mexia com lenha, né? E todo dia rolava pinga. E eu já comecei a flutuar no meio deles ali, trabalhando e bebendo. Bebendo de pouquinho em pouquinho, caindo no cigarro. Aí começou a passar pelas drogas, maconha. Aí pronto, aí foi indo. Aquele negócio ali, aquele negócio da maconha ali começou já. Eu pensei, ela tomava a pinga da avó, ela já dava um pouco de alegria, então vou começar a experimentar essa maconha aqui. Aí comecei a frequentar maconha, quando eu fazia o enfeite, pra mim tava tudo maravilha, dava aquela alegria em tal lugar, começava. Aí pronto, aí foi. E meu irmão ia na onda deles, criado sem mãe, sem pai. A gente não teve uma estrutura familiar que nos ajudasse. Mas eu nunca deixei de ajudar o meu irmão, eu sempre ao lado dele. Parece que era uma coisa de Deus mesmo. Em todas as horas mais difíceis, eu sempre estava perto do meu irmão, como se Deus me usasse para poder ajudar o meu irmão. E meu irmão foi crescendo e eu tive muito trabalho com ele, muito trabalho. Ninguém acreditava no meu irmão, ninguém dava valor para ele. Meu irmão se viciou muito no álcool, nas drogas. Meu irmão andava com barra pesada. Ficava na porta de um barzinho ali tomando cerveja, aí dava um dinheiro pra mim, eu pegava minha bicicletinha e ia nas bocadas buscar as drogas. Aí eu entregava ali para as pessoas ali, aí ficava no meu cantinho, sempre tomando, qualquer coisa. Quando eu precisava de buscar, me procurava. Essas pessoas me procuravam para me buscar. Essa faixa aí eu tinha já uns 19 para 20 anos. Eu já furtei, já participei de 2 assaltos, nessa época toda, 2 assaltos. Eu já participei. E teve uma vez que meu irmão foi participar de um roubo. Eu ficava sabendo das coisas que ele fazia, mas eu não podia fazer nada porque eu não tinha força para tirar ele. Eu só pedia para Deus, eu não conhecia Jesus ainda. Eu só pedia para Deus fazer alguma coisa pelo meu irmão. Eu sabia que Deus podia fazer alguma coisa por ele. Aí eu ia buscar essas coisas, essas pessoas, bem dizer, não existe mais. Se tiver, tem uns 2 convertidos, o resto tem alguns presos, os outros morreram. A honra igual ao Senhor Jesus, eu tô aqui. Entendeu? Foi muito forte a história minha. Quando meu irmão se aprofundou mais nas drogas, e eu vi o sofrimento dele, eu não sabia mais o que fazer. Eu procurava ajuda, mas eu não tinha ajuda. E eu me desesperava, porque eu queria ajudar meu irmão. Teve uma certa vez que meu irmão ficou com uma dívida de bebida e até de drogas, num certo lugar. E o pessoal veio para matar ele. E eu fiquei desesperada. Eu pedi, pelo amor de Deus, não faça nada com meu irmão, eu vou pagar a dívida. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu peguei 1 mês adiantado do meu salário e eu fui lá no lugar onde ele estava devendo e eu fui pagar a dívida dele. Eu fiquei sem nada, mas eu preferi pagar a dívida do meu irmão do que ver ele no caixão. Eu não tinha dinheiro para pagar. Aí vieram para querer matar eu, e igual ela estava falando aí. Ela
tomou minha frente, com certeza, que não conhecia a palavra de Deus. Deus usou ela, tocou no coração dela para pagar minhas dívidas, minhas contas. E eu... tudo isso daí. O rapaz chegou com uma arma apontada para a cabeça do meu irmão. E eu tinha feito 1 mês de cirurgia. Chegaram para mim e falaram: Cida, vão matar o teu irmão. Vai lá para ajudar ele. E eu corri para ajudar meu irmão. 1 mês de cirurgia. Eu cheguei lá e entrei no meio. Meu irmão estava bêbado, porque ele não sabia o que falava. Ele queria arrumar confusão com todo mundo. E eu entrei no meio desse rapaz e eu pedi, pelo amor de Deus, não faz nada com meu irmão, pelo amor de Deus. O rapaz olhou pra mim e falou assim: eu me lembro como se fosse hoje. Agradeça a Deus pela irmã que você tem. Eu só não vou te matar aqui agora, porque você tem uma irmã que olha por você. E eu levei meu irmão pra casa. Só que o meu irmão continuava a beber. E eu achava que nunca ia acabar. E eu queria, igual a minha irmã estava falando, eu queria sair do vício. E eu não conseguia, não tinha força. Eu fui em muitos ministérios, não tive força. Eu estava indo tudo bem, daqui a pouco parecia o imã contra o imã quando começa a puxar assim, ó, coisa espiritual mesmo. Eu ia pra igreja, pessoal, não, ia pra igreja primeiro. Aí foi passando tempo, meu irmão estava falando, ela já conhece o evangelho mais um pouquinho tempo que eu. Começou a buscar por mim, orar por mim. Aí minhas famílias não tinham mais esperança de mim. Falei, isso daí não tem mais jeito não, dá um jeito do seu irmão aí, ó, interna ele. Ele tá começando a pegar coisa dos outros, depois ele faz um boletim pra ele. Que ele não tem mais jeito não. E era sempre assim, mais de 10 anos de sofrimento. Meu irmão chegava violento às vezes em casa, chegava na minha casa com fome. Tudo que vocês imaginam, todo tipo de humilhação que meu irmão passou nessa vida. E uma vez, quando eu liguei o canal, de repente, a televisão ficou parada num certo canal. Lá eu vi a imagem, eu vi que era um homem com um chapéu. E lá estava o apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eu nunca tinha ouvido falar desse ministério. Eu não conhecia esse ministério. E foi justo o que eu precisava ouvir. Ele estava falando sobre pessoas drogadas, pessoas com problema de alcoolismo, que lá era a solução. Que se eu quisesse, que quem quisesse buscar Deus, que lá iria encontrar a solução para os seus problemas. E me chamou a atenção. Eu falei para o meu esposo: é lá que eu vou, é lá que eu quero ir. Eu tenho certeza que lá é a saída. Alguma coisa vai acontecer. É como se Deus estivesse usando o apóstolo Valdemiro para falar comigo nesse dia. Foi tremendo. Uma certa vez teve o propósito da toalha. E eu fiz esse propósito da toalha. Eu fui na fé pelo meu irmão, porque eu sabia que ali eu iria encontrar a resposta, eu iria encontrar tudo o que eu estava precisando para a vida do meu irmão. Não foi fácil, porque eu tive muito impedimento. Eu peguei essa toalha e eu trouxe. Só que quando eu colocava a toalha nele, quando ele estava bêbado, drogado, ele não conseguia ficar com essa toalha em cima dele. Ele sentia alguma coisa, ele falava, ele jogava longe a toalha. Era uma unção muito forte que tinha naquela toalha. Foi onde realmente eu percebi que ali tinha poder de Deus. E eu comecei aí a buscar. Eu peguei a água, que tinha o propósito da campanha da água. Eu peguei a água, eu dava para ele. Um certo dia eu convidei ele para ir para a igreja. Mas ele não queria saber de igreja. Ele não conseguia nem colocar os pés dentro da Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele não conseguia se afirmar nesse ministério. Tinha uma coisa muito forte, ele não conseguia se afirmar. Ele entrava lá e ele já queria sair. Mas o trabalhar de Deus é maravilhoso, é tremendo.
conheceu a Igreja Mundial do Poder de Deus na televisão. Aí Deus tocou no coração dela, igual ela estava falando aí. Aí já começou a fazer essas campanhas que o apóstolo faz. Aí ela começou a fazer por mim. Aí eu lembro que, igual da toalha, ela estava falando, consagrado, lá no monte, que esse propósito da oração que o apóstolo estava levando. E quando ela veio com aquela toalha para trazer para mim, eu sentia mal. E eu queria beber, queria fumar. E quando ela chegou com aquela toalha, eu falei, não quero essa toalha não. Ficava um negócio muito forte, um mal mesmo que estava em mim. A toalha estava, para mim, estava incomodando eu. Aí minha irmã, com sabedoria, que ela sabe que eu era meio ignorante, se ela forçasse eu ia xingar ela, né? Aí ela esperava eu adormecer, dormir. Quando eu desmaiava, dormir daquele jeito mesmo, drogado e alcoolizado, ela pegava a toalha e apoiava por cima de mim. Muita legião em cima de mim. E dentro de mim eu queria oração, não queria. Tinha gente que falava, leva ele tá louco, leva ele pra internar no hospital de louco. E dentro de mim, era próprio Deus falava no meu coração, corre numa igreja mundial do poder de Deus, pede oração, o pastor pobreiro tá aqui. Dentro de mim falava. E eu ficava aquela agonia em mim, aquele desespero. Eu queria largar disso daí, e um negócio muito forte começava a falar no meu ouvido, vou te matar, falar comigo aquele nome muito horrível. Aí eu corri na minha irmã, perturbado, falei, Cida, pelo amor de Deus, leva eu pra igreja, lá onde você conheceu a Igreja Mundial, que eu tô ouvindo vozes, Cida, tá me incomodando, eu tô legal. Aí minha irmã já chorando, desesperada, eu vou, Marco, eu vou com você, deixa eu rapidinho me arrumar aqui que eu vou com você. E eu tava desesperado, minha alma tava muito agitada, não tem explicação, um negócio muito ruim. Eu tava vendo a agonia da morte em mim. Aí a minha irmã falou, vou levar você pra igreja. Eu tava todo sujo, mau cheiro, fazia uns 2 dias que eu não bebia, com uma ressaca. Quando eu acordava, eu não queria saber tomar banho não, já era bebendo, usando droga. Aí minha irmã falou, vou levar você pra igreja, vamos comigo. Aí nós fomos. Foi a partir desse dia que meu irmão falou, nunca mais, eu vou pôr uma droga na boca, um álcool na boca. E foi quando ele começou a ir para a Igreja Mundial do Poder de Deus. Foi aonde esse Deus do apóstolo Valdemiro Santiago começou a trabalhar na vida do meu irmão. Foi uma coisa tremenda que Deus fez na vida do meu irmão. Meu irmão começou a ficar firme na Igreja Mundial do Poder de Deus. Comecei a gostar sim da Igreja Mundial, que eu já tive força para me largar desses vícios aí, que foi o principal, né? A droga e a bebida. Que eu tive força ali. Eu senti que, né, nesse ministério, a Igreja Mundial do Poder de Deus, deu aquela força para mim se libertar desse vício da bebida e da droga, né? Da maconha, das drogas, né? Liberto das drogas. 25 anos nas drogas. Aqui, apóstolo, frente do senhor. Você, bigodinho? Sou eu. Sim, senhor. Hein? Sim, senhor. Seu filho de 25 bigodinho? anos, nas drogas, na Você mora onde, cachaça. filhinho? Moro em Mauá. Você ficou quantos anos nas drogas? 25 anos. Que droga? Farinha? Maconha, cocaína. Ah, cocaína. Tá vendo? Depois que os baianos ameaçaram entrar com processo, pararam de falar esse negócio de... Eu cheirava farinha e fui preso. Não, vem que negócio de farinha, não, que farinha é bom. Cocaína. Cocaína. Sim, senhor. Foi Tá muito livre, difícil filhinho? de eu sair desse vício. Foi minha Hã? irmã, através da minha irmã, na Mundial lá de Mauá, Como é que chama a igreja? Igreja Mundial De Mauá. do Poder de Deus. Ah, bem. Você tá livre? Glória a Deus. Não quer saber de droga mais, não? Peguei nojo. Vem cá, me dá um abraço. Um abraço, filhinho. Uai. Mas você vai com o cabelinho ficar bem paradinho assim? Hã? É gel. Gel? Eu percebi que tá meio durinho. Mas pelo menos não, né? Parabéns, tá? Foi uma sensação maravilhosa, eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei muito, muito, muito emocionada. Quando eu vi, me lembrei muitas coisas do passado. Eu jamais
Eu não iria imaginar que meu irmão fosse fazer parte. Eu tinha uma esperança, mas assim, foi uma transformação tão rápida. Foi tão rápido que Deus fez na vida dele quando ele colocou os pés dentro desse ministério. Foi uma coisa tremenda. Eu fiquei muito emocionada, eu comecei a chorar. Gente, desculpa. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas, muitas mães, porque eu me vi como mãe. Eu não tenho filhos, mas o meu irmão foi para mim como um filho. E eu quero dizer para essas mães que passam pelo mesmo que eu já passei. Eu falo que eu já passei, porque hoje eu não passo mais. Glória a Deus. Que vocês procuram esse ministério, essa Igreja Mundial do Poder de Deus, porque lá sim tem libertação, lá tem um Deus vivo, lá tem uma pessoa que dá vida, que sacrifica a vida pelos seus. Vai nesse ministério e não desiste não, vale a pena lutar, não desiste não. Procure esse ministério, a Igreja Mundial do Poder de Deus, como eu fiz. Não desiste não, porque eu tenho certeza, da mesma forma que Deus operou na vida do meu irmão, Deus também vai operar na vida de vocês. Hoje minha vida é outra, vixe, não tem explicação. Agradeço o apóstolo, o Deus que está na vida do Senhor, da Bispa Francileia, que mudou minha vida. Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, foi nesse ministério aí, que também esse abraço que o Senhor me deu mudou tudo a minha vida.